bem-vindos! Hoje vamos falar sobre isomeria de posição. Claro, a isomeria de posição é uma isomeria do tipo isomeria plana. Lembre-se, a isomeria se divide entre isomeria plana ou isomeria óptica e espacial. E claro, dentro da isomeria plana nós temos alguns tipos diferentes de isomerias. E hoje nós vamos falar da isomeria de posição. A isomeria de posição acontece em compostos que possuem a mesma função orgânica e que diferem por ter a função orgânica em posições diferentes dentro da cadeia ou uma dupla, uma tripla ligação em pontos diferentes. E algumas vezes nós temos alguns aletos, alguns outros compostos que estão em posições diferentes dentro da cadeia. Então isso é o que nós classificamos e chamamos de isomeria de posição. O exemplo bastante prático para que você entenda o que nós estamos falando é este composto. Nós temos para essa estrutura, o composto A e o composto B, a mesma fórmula molecular. Lembrando, a isomeria plana acontece quando os compostos possuem a mesma fórmula molecular. Claro, quando eles se organizam, estão ligados de maneira, de posições diferentes. Por isso, esses dois compostos são diferentes. Notem, C3H8O. Os dois compostos são álcools. Claro, a hidroxila no composto A está em uma posição diferente do composto B. Lembrando da regra para a nomenclatura da IUPAC, se você ainda não viu a aula, tem uma videoaula específica para isso, lá em nomenclatura de alcanos, é bem elucidativo, você pode compreender facilmente. Mas a regra, uma das regras da IUPAC diz que nós devemos enumerar a cadeia da extremidade mais próxima da função orgânica. E nesse caso aqui a função é o álcool, né? Porque nós temos um grupo funcional aqui, hidroxila, que caracteriza essa função. Nós temos a hidroxila ligada a um carbono do tipo sp3. Então esse aqui seria o carbono 1, aqui o carbono 2 e aqui o carbono 3. Aqui eu posso enumerar dessa extremidade ou dessa, que esse carbono aqui vai ser sempre o carbono número 2. Notem, nós temos no composto A hidroxila no carbono 1. No composto B, a hidroxila está no carbono 2. Mas os dois compostos possuem a mesma fórmula molecular. Vamos verificar. Nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono. Lembre-se, cada extremidade ou vértice corresponde a um átomo de carbono e hidrogênios suficientes para formar as 4 ligações. Então, carbono, repetindo, 1, 2, 3, está aqui C3. Hidrogênio, aqui eu tenho 3, né? Mais 2 aqui são 5, mais 2 aqui são 7, mais 1 aqui 8. Então está aqui H8. Oxigênio está aqui, então, portanto, esse composto, fórmula molecular C3H8O. Para o composto B, nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono, está aqui C3. Hidrogênios, eu tenho 3 aqui, aqui tem 1 somente, né? Então 3 mais 1, 4, mais 3 aqui 7, mais 1, 8. Então 8 hidrogênio. O oxigênio está aqui, então os dois compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas a posição da função dentro da estrutura está em locais diferentes. Por isso, esses dois compostos apresentam isomeria de posição. O mesmo vai acontecer aqui no caso de dois compostos onde nós temos a função cetona, tá? Então nós temos aqui uma dupla com oxigênio
e aqui também uma dupla com átomo de oxigênio. Notem, você já observou, eles também estão em posições diferentes. Ambos compostos, tanto A e B, têm 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui C5. A mesma regrinha, né? Nós vamos enumerar a cadeia da extremidade mais próxima da função. Nesse caso, a substância A, composto A, nós vamos começar a enumerar aqui dessa extremidade. Então, a função fica na posição 2, né? Aqui seria o carbono 4, aqui o carbono 5. Aqui, notem, a função está exatamente no meio do composto. Então, nós podemos enumerar dessa extremidade ou dessa extremidade, que a função, o carbono da função, vai receber sempre a numeração 3. Então, notem, aqui no composto A está na posição 2 e no composto B está na posição 3. Por isso, isomeria de posição. Agora vamos, só para conferir, para tirar dúvida, verificar se eles possuem a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de oxigênio, né? Oxigênio é fácil de identificar porque nós temos um em cada uma das estruturas. Está aqui oxigênio. Vamos contar hidrogênio. Aqui eu tenho 3, né? Aqui eu não tenho nenhum. Então são 3. Aqui são 2, 5. Mais 2, 7. Mais 3, 10. Então nós temos aqui 10 átomos de hidrogênio. Só conferindo. 3 aqui. Mais 2, 5. Mais 2 aqui, 7. Mais 3, 10. Ok. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Então são 5. Aqui mais 2, 7. Mais 3, 10. Então, portanto, os dois compostos possuem a mesma fórmula molecular, porém, o grupo funcional, a função, está em posições diferentes. Notem, posição 3 e aqui na posição número 2. Um outro exemplo de isomeria de posição se refere à posição onde nós vamos ter a dupla ligação e a tripla ligação. Nós temos dois exemplos para entender isso. Veja aqui. Exemplo 1, C4H8. Os dois compostos A e B possuem essa mesma fórmula molecular. C4H8. Basta contar. 1, 2, 3, 4. Os hidrogênios, nós temos aqui 2, aqui nós temos 1. São 3, 2. Perdão. 2 mais 1, 3. Mais 2 aqui, 5. Mais 3, 8. O outro a mesma coisa. Nós temos aqui 3 hidrogênio. Aqui nós temos 1 hidrogênio. Aqui também 1 hidrogênio. Então seria 5 mais 3 aqui, também 8. Então, portanto, os dois compostos possuem a mesma fórmula molecular. Notem, a dupla ligação no composto A está entre o carbono 1 e 2. Porque, como eu tenho uma dupla ligação, eu vou começar a enumerar da extremidade mais próxima, né, da dupla ligação. Então, eu tenho que enumerar aqui porque a dupla já está na extremidade. Aqui é a mesma coisa. Como a dupla está exatamente no meio, eu posso começar dessa extremidade e dessa extremidade, que vai ser sempre a mesma numeração. Então, aqui seria o 2, o 3 e aqui o 4. Notem, a dupla está entre os carbonos 1 e 2 e aqui está entre os carbonos 2 e 3. Se eu fosse dar o nome, né? Então seria lá, nesse caso aqui, seria but 2, né? Perdão, aqui seria, pensando no de baixo, seria o but 1 eno e aqui o de baixo seria o but 2 eno, né? Porque indica a posição
em que está a dupla ligação. Outro exemplo, nós temos a tripla ligação, né? Também outro composto insaturado, né? Já falamos da dupla, que é o alceno ou alqueno, como queiram. E também temos os alcinos ou alquinos. Notem, a estrutura também tem 4 átomos de carbono, assim como esse. O que nós fizemos aqui foi acrescentar mais uma ligação, formando uma tripla ligação aqui, que está entre o carbono 1 e 2, e aqui a tripla ligação está entre o carbono 2 e 3. Ou seja, quando eu movimento a posição da dupla ligação ou tripla ligação e os compostos possuem a mesma forma molecular, nós chamamos, identificamos que eles têm a isomeria de posição. Um outro exemplo bastante fácil de entender e de elucidar é quando nós temos uma isomeria de posição, mas agora nós temos uma estrutura fechada, nós temos um ciclo. Então nós podemos também ter a isomeria de posição nesse tipo de composto. Notem, aqui nós temos C4H6Cl2. A mesma forma molecular para este composto A e a mesma forma molecular para este composto B. Nessa estrutura do A, eu coloquei os hidrogênios e aqui eu não coloquei. Claro, você pode desenhar dessa forma ou dessa forma. Eu só coloquei dessa forma para ficar mais fácil, porque alguns não conseguem visualizar os hidrogênios ali. Sempre lembrando, quando nós escrevemos estruturas na forma de bastão, cada extremidade e cada vértice, né, corresponde a um átomo de carbono e existe em cada vértice ou extremidade, não precisamos desenhar, hidrogênios suficientes para formar as 4 ligações que o átomo de carbono precisa, ok? Mas no composto A eu coloquei para ficar mais fácil aí, porque alguns às vezes não conseguem verificar e identificar esses hidrogênios. Notem, C4 eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Hidrogênios eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. 2 cloros, tá um aqui, outro aqui. No ciclo nós vamos começar a enumerar. Nesse caso, a gente pode chamar isso de ramificação desses carbono, onde nós temos aqui uma suposta ramificação. Então eu posso enumerar aqui, chamar esse de carbono 1 e esse de carbono 2, tá? Eu não posso vir nesse sentido porque eu preciso ter sempre a menor numeração possível. Regra da IUPAC. Então, para essa estrutura, os cloros estão na posição 1 e 2. Estamos falando de isomeria de posição. Nesse outro composto, nessa outra configuração, que também possui a mesma fórmula molecular, os cloros vão estar nas posições 1 e 3. Por que 1 e 3? Porque se eu venho nesse sentido, né, seria 2, 3. Se eu for no sentido oposto, né, no sentido horário, também seria 3. Então, vai ser sempre 1, 3. Aqui nas posições 1, 2. Notem, isomeria de posição. As posições do cloro, né, dos cloros, nessa mesma estrutura, estão em situações diferentes. E isso confere propriedades, características diferentes. Por isso que é extremamente importante a gente entender a isomeria. Nesse caso, isomeria de posição. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, gente, se inscreva no canal, deixe o seu like e vejo você na próxima aula.